Como o próprio nome diz, é aquele bebê que nasce prematuramente, aquele bebê que nasce pré-termo, nasce antes do tempo. Qual que é o tempo? Para ser considerado a termo, para ser considerado de tempo, é de 37 a 41 semanas, até 41 semanas e 6 dias. 37 até 41 semanas e 6 dias. "42 semanas para lá", é pouco comum, a gente não vê tanto, mas 42 semanas para lá já seria considerado pós-termo, mas não é tão comum e dificilmente chega. Antes de 37, aí passa a ser pré-termo, passa a ser prematuro. Além de ser prematuro, também tem suas classificações. Antes de 37 é prematuro. Seu bebê nasceu com 36 semanas e 6 dias, ele é prematuro. Tem suas classificações. Tem o prematuro leve, aquele bebê que nasce 34 semanas a 36 semanas e 6 dias. Se teu filho nasceu menos de 37, ele é prematuro. Mas se mais de 34, prematuro leve. Dificilmente ele vai ter alguma manifestação dessa prematuridade. É muito provável que ele não tenha atraso no desenvolvimento, que você nem sequer precise corrigir a idade gestacional para esse prematuro leve. Mas a gente vai conversar sobre quando corrigir a idade gestacional quando a gente for falar sobre saltos, daqui a pouquinho, mais para o final da aula. A gente vai falar sobre salto de desenvolvimento, aí eu falo sobre quando corrigir a idade gestacional e a melhor forma de corrigir. Aquele bebê, então, de 34 a 37 semanas a 36 e 6 dias é prematuro leve. Aquele bebê que nasce com menos de 34 semanas, mais de 30, ou seja, entre 30 e 33 semanas e 6 dias, ele é um prematuro moderado. E esse já começa a ter, é mais provável que ele tenha algum atraso, que você vai precisar corrigir a idade gestacional. Atraso que eu digo é em relação a se você fosse levar em consideração apenas a idade cronológica, apenas quantas semanas, quantos meses ele tem de vida desde que nasceu. Então, prematuro moderado de 30 a 33 semanas e 6 dias, prematuro extremo de 26 a 29 semanas e 6 dias e prematuro muito extremo de 23 a 25 semanas e 6 dias, que são verdadeiros milagres da medicina, tanto prematuro extremo quanto prematuro muito extremo, são verdadeiros milagres da medicina. Há poucas décadas já isso não seria possível, tá? E graças a Deus está sendo cada vez mais possível, cada vez mais frequente esses bebês conseguirem resistir e ter uma vida boa. E vamos lá, por que esse bebê nasce antes do tempo? Pelos mais diversos motivos, como por exemplo, incompetência istmo-cervical, elas levam a um quadro repetido de gestações de partos prematuros. Aí eles nascem antes do tempo, eles nascem antes de estarem completamente amadurecidos. Segundo a teoria da estrogestação, todos os bebês nascem antes de estarem completamente amadurecidos, tá? E aí ele precisaria de mais 3 meses de gestação extraútero. Aquele bebê prematuro provavelmente vai precisar de mais do que esses 3 meses de gestação extraútero. Mais do que esses 3 meses. Esse bebê prematuro vai precisar 3 meses e meio, 4 meses, vai depender do quanto ele é prematuro, do quanto ele ainda precisaria ser gestado no útero, tá? E aqui que a gente corrige a idade gestacional. E já adiantando, a forma de correção, que vocês só pegam 40 menos a idade gestacional, é a mais fácil, é a mais utilizada, mas não é a melhor forma. Não para acompanhar desenvolvimento, nem sono. Dito tudo isso, mas é muito utilizado. Dito tudo isso, vamos falar sobre sono. Bebês prematuros podem dormir a noite toda? Vão conseguir dormir a noite toda? Vão, com certeza vão. O que normalmente aquele bebê a termo, a partir dos 3 ou 4 meses, ele já passa a ter a sua capacidade de permanecer dormindo, suas 10 horas. De novo, a capacidade é uma coisa, ele conseguir é outra coisa, mas ele já passa a ter a sua capacidade de permanecer suas 10 horas dormindo. O prematuro vai demorar um pouquinho mais. O prematuro vai precisar chegar a esses 3 meses corrigidos, esses 4 meses corrigidos. E aqui a correção da idade gestacional ajuda bastante você ter essa ideia. E é importante você saber disso para já alinhar a expectativa. Se teu bebê nasceu de 30 semanas, você vai saber, você já vai começar isso tudo sabendo, vai demorar um pouquinho mais e tá tudo bem. E é dele, é da natureza dele, não é você que tá fazendo errado, não é ele que é diferente de todos os outros, não é que vai ser impossível que ele durma, mas você só vai começar a esperar corrigir nessa idade quando chegar a entre
3 e 4 meses corrigidos. Entre 3 e 4 meses corrigidos. Mas que é possível? Definitivamente. Mas os prematuros têm alguns pontos de peculiaridade. Esses bebês extremamente prematuros, esses prematuros extremos, esses prematuros muito extremos, é normal que eles fiquem por algum tempo, por alguns dias na UTI. Alguns outros bebês, mesmo não sendo extremamente prematuros, mesmo sendo moderado, 30, 33, prematuro leve é mais difícil. Alguns ainda vão para ficar um tempinho de observação, mas depois recebem alta rápido. Extremamente prematuros, eles são intubados. Muitos bebês extremamente prematuros são intubados. Eles vão precisar de uma ajuda mecânica para respirar nos seus primeiros dias, semanas de vida. Eles vão precisar dessa ajuda. Muitos prematuros vão precisar receber uma sonda nasogástrica, nasointeral, para se alimentarem, para ter uma ajuda para se alimentarem. Muitos bebês vão precisar. Muitos bebês vão precisar de acesso venoso, às vezes mais de um. Alguns, infelizmente, vão precisar de cirurgia, mas muitos vão precisar de cirurgia, vários acessos venosos, porque a veia desses bebês são muito pequenininhos, tá? Então eles perdem muito facilmente o acesso e às vezes vão precisar fazer acesso central, às vezes vão precisar fazer vários acessos, ser puncionado várias vezes. Outros vão precisar de sonda, outros de cirurgia, outros serem intubados, intubação por um longo período. E isso tudo pode acarretar algumas consequências no final. Pode, não significa que todos terão. Primeiro ponto que eu quero comentar aqui com vocês. Esses bebês que a gente chama de multi-invadidos, esses bebês multi-invadidos que tiveram muitos acessos, sonda, intubação, cirurgias, ficaram muito tempo prolongado na UTI, esses bebês multi-invadidos, eles naturalmente vão sair da UTI um pouquinho traumatizados. Eu não sei nem se a palavra ideal seria trauma, mas para ficar mais fácil de entender, para ficar mais didático, vão sair um pouquinho traumatizados, de tanto procedimento, de tanta coisa. Então são bebês que vão precisar passar muito mais tempo, eles vão precisar passar muito mais tempo no colo, muito mais tempo em contato com a mãe, muito mais tempo com sucção não nutritiva, logo depois da alta. Por causa disso, porque eles passaram por períodos de estresse muito grande. Então, depois que saem, eles vão precisar. Aqueles bebês que passaram pouquinhos dias, ficaram só no CPAP, ficaram só na observação, no médio risco, qualquer coisa do tipo, vida normal para eles. Vida ou praticamente normal para eles. Então, esse é o primeiro ponto. Se um bebê naturalmente, um bebê na esterogestação, e é o que eu tento bater muito na tecla das mães, se um bebê naturalmente na esterogestação já solicita muito contato, já solicita muito colo, esse bebê prematuro, esse bebê multi-invadido, vai necessitar ainda mais. Ele vai precisar ainda mais de muito contato, ainda mais de muita sucção, ainda mais de muito colo. Por quê? Porque ele passou dias sendo furado, dias sendo entubado, dias passando sondas, cirurgia. Então foi muito estresse. Passou dias submetidos a muito estresse. Precisava disso tudo. Precisava para sobreviver. Ninguém faz nada só para causar estresse. É preciso entender disso. Segundo ponto, as consequências desses procedimentos. Bebês que ficam entubados por muito tempo, e aí é mais de 4 semanas, eles têm o risco de ter uma alteração no pulmão chamado broncodisplasia. É uma alteração no pulmão. Pode causar dificuldades respiratórias, uma maior incidência de infecções respiratórias. É preciso levar isso em consideração. Tem dificuldade para respirar, se tem uma maior incidência de infecção, se tem uma infecção respiratória, tem todo um desconforto. E se tem desconforto, fica bem mais difícil de dormir. Esse é um ponto. O que mais diferencia os prematuros dos bebês a termo, dos bebês a imaturidade deles é muito maior, é óbvio, eles são muito mais imaturos do que os bebês de tempo. Tanto a neurológica. Então, se o teu bebê de 1 mês não consegue dormir a noite toda, pelos mais diversos motivos, se eles não conseguem dormir a noite toda, tanto porque eles não conseguiriam mesmo emendar um ciclo de sono no outro, como porque eles sentem fome, o prematuro ainda mais. Então ele tem essa imaturidade neurológica. Para atingir essa maturidade neurológica demora um pouco mais. O quanto mais, normalmente, o tempo de corrigir a idade gestacional. Por que eu estou falando isso tudo? Para vocês irem setando quais situações parecem com vocês, tá? Quais situações vocês se identificam. Algumas dessas, graças a Deus, vocês não vão se identificar. Mas devido a essa imaturidade, pré-maturidade extrema, alguns bebês, pelos mais diversos motivos, hipóxia, hipoglicemia, acabam tendo crises convulsivas. Por isso eles podem ter algumas consequências devido a essas crises convulsivas. E isso pode interferir em imaturidade, nessa dificuldade para dormir. Então, se isso aconteceu com o teu bebê, é um ponto a ser observado, é um ponto a ser conversado com o teu pediatra, ou, se possível, com o neuropediatra, para que seja avaliado. Tem também imaturidade intestinal. Se um bebê na esterogestação sente cólica, se um bebê na esterogestação sente desconforto pelos gases,
Se o bebê na extragestação sente disquesia, o prematuro muito mais. Normalmente, o prematuro extremo sente bem mais cólica, bem mais gases, bem mais disquesia, porque o intestino dele não estava bem formado ainda. Do bebê de tempo, normalmente não está bem formado. Imagina o do prematuro extremo. E de novo, aqui a gente praticamente exclui o prematuro leve, aquele bebê de 33, de 34 a 36 semanas. Praticamente a gente exclui eles. Eles, graças a Deus, praticamente não têm sintomas, não têm manifestações. O prematuro moderado, 30 a 33, muitas vezes também não vão ter manifestações. Então aqui, basicamente, a gente fala alguns prematuros moderados, prematuro extremo, prematuro muito extremo. Esses bebês costumam ter mais gases, mais cólicas, mais disquesia, porque entra em contato no intestino mal formado, mal formado não, é a expressão errada, no intestino formado incompletamente, tá? no intestino que não foi completamente amadurecido ainda, e entra em contato com o leite antes do tempo que deveria entrar em contato com esse leite não vai ser bem digerido. E aí, se não vai ser bem digerido, a lactose, quando não é bem digerida, ela tem uma característica peculiar. A lactose, quando não é bem digerida, ela costuma se transformar em gases e uma substância mais ácida. Gases e ácido. Uma reação parecida quando a intolerância à lactose. Por isso que bebê com intolerância à lactose, e aqui entra a mesma situação, tem mais cólicas, tem mais gases e muitas vezes tem mais assaduras. As fezes estão mais ácidas. Comum isso acontecer. Sabendo disso, aliviar esses sintomas, essa cólica, esses gases, com as medicações que o teu pediatra prescrever, com as medidas não medicamentosas, as massagens. Se você tiver a oportunidade, a osteopatia ajuda bastante. Se tiver a oportunidade também, a higiene natural também costuma ajudar. E isso vale para o bebê a termo também. Isso não é uma exclusividade do bebê prematuro, não. Isso vale para o bebê a termo também. Se ele está com dor, se ele está sentindo dor, não vai dormir. Justifica ter despertares por isso. Então, é preciso lembrar, além da imaturidade neurológica, a imaturidade intestinal. Se hoje teu bebê está com muita cólica, se hoje teu bebê tem muitos gases, teu foco inicial tem que ser esse. Aí você precisa que o pediatra avalie. Alguns bebês vão sentir essa cólica, esses gases, puramente pela imaturidade intestinal. Mas pode ter outros fatores. Uma alergia alimentar, uma alergia à proteína do leite de vaca, questões alimentares mesmo, alguns hábito não é com todas, mas alguns alimentos podem reagir mal. Havendo a suspensão desse alimento, vai ter uma melhora. E também tem da parte superior do intestino, do trato gastrointestinal, que é esôfago e estômago. Esse bebê, se naturalmente o bebê já tem gastrosquise, tanto a gastrosquise quanto a onfalocele, que são duas alterações que podem ocorrer no trato no intestino do bebê, elas não vão influenciar tanto assim não, tá? Depois de corrigidas, elas não costumam influenciar tanto assim não. Pode ter as complicações inerentes da cirurgia. Pode acontecer, nem é tão comum assim, como aderência, por exemplo. O intestino ficar, isso é comum de cirurgia, o intestino ficar mais lentificado por alguns dias após a cirurgia, mas depois vai voltando ao normal. E a intolerância da parte superior do trato gastrointestinal, esôfago e do intestino. Esfíncter do esôfago, que é o que teoricamente deveria relaxar, abrir para o leite descer, entrar no estômago e depois fechar, para não permitir que o alimento volte, esse esfíncter não está tão maduro assim, esse esfíncter não está tão bem feito, tão bem formado assim, a sua funcionalidade não está bem formada. Então, quando ele deveria fechar e não permitir o alimento voltar, ele não fecha tão bem e acaba voltando. Ele voltando, esse bebê vai ter o refluxo, a regurgitação. Esses bebês é mais comum a maior incidência de doença do refluxo, que não é só aquele golfadorzinho feliz, não é só aqueles golfos, não é só aquelas regurgitações comuns, normais. É o refluxo, é a regurgitação que vai ter repercussão na vida do bebê. E aí é outro ponto que causa despertar, é outro ponto que precisa ser observado. E aí a gente vai no método do que eu ensino de fazer o bebê dormir a noite toda. Segundo passo dos 4 é determinar as principais causas para os despertares. E aqui entra a imaturidade, aqui entra a dor pelas cólicas, pelos gases, pela disquesia. Lembrem disso. Antes de vocês saírem focando demais na rotina, lembrem disso. Rotina é o terceiro passo. Antes dele vem o segundo, que é determinar as principais causas despertares. Porque senão você
tenta estabelecer a melhor rotina do mundo, mas teu bebê está acordando por cólica, teu bebê está acordando por refluxo, teu bebê está acordando pela imaturidade, e você acha que nada está funcionando. No final das contas, a execução do método, a execução dos 4 passos é igual. Teu bebê prematuro emite sinal de sono como qualquer outro. O bebê prematuro tem necessidade de sono como qualquer outro. Tá? Vai precisar dormir, vai precisar tirar sonecas, vai precisar dormir no sono noturno, como qualquer outro. Você só precisa alinhar as expectativas para a realidade dele. Se ele é muito imaturo, se um bebê de a termo, se um bebê de tempo, a gente considera a imaturidade, principalmente nos 3 primeiros meses, você vai considerar por mais um tempinho para o teu bebê prematuro. O segundo passo é determinar as causas. Eu falei várias causas aqui: imaturidade, dor, desconforto. O restante é igual. Salto de desenvolvimento, a gente vai já falar sobre saltos. Eles também passam por saltos de desenvolvimento. Muda um pouquinho, eu vou já comentar. Angústia da separação, eles também vão ter angústia da separação. Exposição às telas, eles também vão ser prejudicados se forem expostos às telas. Frio e calor causam despertares, eles também vão sentir frio e calor. Então, no final das contas, a forma de fazer dormir, a forma de ajustar o sono dos 4 passos é igual. Você só precisa alinhar a expectativa. E aqui a gente entra num ponto muito frequente de dor de cabeça que causam despertares tanto na vida da mãe do bebê prematuro como da vida da mãe do bebê de tempo, a termo. São os saltos de desenvolvimento. Num salto de desenvolvimento, teu bebê muda. Teu bebê vai recebendo estímulos, teu bebê vai aprendendo coisas, ele vai transformar esses estímulos, ele vai transformar esses aprendizados em novas habilidades. Isso acontece do dia para a noite? Não, não acontece. Ele demora um tempinho seguir para interpretar, para conseguir fazer isso tudo. Ele demora um tempinho. E aí, quando aprende, ele começa, aí sim, quando aprende, você percebe que ontem ele não conseguia fazer uma coisa que hoje consegue. Ontem ele não conseguia virar e hoje ele está virando. Ontem ele não dava uns gritinhos, ele não fazia aquele besourinho, hoje ele está fazendo. Ontem ele não ficava na posição de 4 apoios, hoje já está ficando, daqui a pouco ele engatinha. Quando que ocorrem os saltos? Não tem uma data definida. E antigamente não, existe um aplicativo sobre saltos que antes avisava: olha, teu bebê entrou no 4º salto. Ele mandava uma notificação no seu celular e avisava: teu bebê entrou no 4º salto. Como que ele sabe? Como que esse aplicativo sabe que teu bebê entrou no 4º salto? Hoje, como é que ele sabe que hoje o teu bebê entrou no 4º salto? Ele não sabe. Ele não sabe porque não existe uma data definida, uma data específica. A gente espera por algo. A gente espera, próximo dos 4 meses, próximo do 4 meses, ele passe por outro salto. Nesse período, ele vai aprender a virar, ele vai aprender a fazer sons guturais. Nesse período, ele vai aprender a cada salto, ele aprende vários marcos, ele adquire vários marcos de desenvolvimento. Com esses marcos de desenvolvimento, com essas mudanças, que é muita mudança. Mas a questão é que não tem uma data exata para isso. O que me avisaram, eu não tenho esse aplicativo, o que me avisaram é que o aplicativo tirou isso, o aplicativo parou de te dar uma data, de te dar essa notificação, porque não é fidedigno. Muitas vezes o salto já começou há dias, muitas vezes o salto vai começar daqui a pouco, o salto nem começou ainda. Então, como é que se identifica para qualquer bebê? Como que se identifica? Você observa as habilidades, certo? Ele começou a manifestar novas habilidades, começou a manifestar, você percebe, olha, meu bebê está pertinho dos 4 meses, está com 3 meses e 25 dias, e ele já está juntando as mãos na linha média. É uma criança que já senta com apoio, é um bebê que já senta com apoio, é um bebê que aprendeu a virar, que faz os sonzinhos guturais dele, é aquele bebê que já começou muitos começam a dar gargalhada aí, rir mais alto aí, e isso tudo vem muito rápido, isso tudo acontece muito rápido. São vários e vários marcos de desenvolvimento que acontecem praticamente assim de uma vez. Por isso que dizem que são saltos de desenvolvimento, porque em uma semana ele aprende isso tudo. Em uma semana, teu bebê não tinha nada disso, durante essa semana ele aprendeu um monte de coisa nova. E aí depois vai passar mais um tempinho sem aprender grandes coisas, aí depois vem outro. Como que uma mãe de qualquer bebê identifica salto? Conhecendo os marcos de desenvolvimento, sabendo quais são os marcos de desenvolvimento, sabendo acompanhar esses marcos. E uma coisa que ajuda muito a identificar é que esse bebê quase sempre se assusta com essas mudanças. É o que a gente chama de os 3 Cs. Ele fica mais chato, mais carente e mais chorão. O que é o chato? É aquele bebê que começa a recusar outras pessoas nesse período. Aí ele começa a recusar a sogra, ele começa a recusar a vizinha. Aí as pessoas vão dizer: olha, tá ficando chato, esse bebê tá mais chato, tá mais mimado.
Tá mais carente, querendo teu colo o tempo todo. E mais chorão, ele chora mais. Então, como saber se o salto como saber se é salto ou nascimento de dente, salto ou cólica, salto ou refluxo, salto ou qualquer outra coisa? É só ver que tem junto com isso, tem aquisição de novas habilidades. No nascimento de dentes não vem novas habilidades. Talvez morder o peito, mas aí é outra coisa. Não tá relacionado ao nascimento de dentes não, é brincadeira. É assim que se identifica. O que dificulta um pouco mais na mãe de um bebê prematuro? A correção da idade gestacional não é uma coisa tão simples assim. A melhor forma, assim, todas vocês vão começar a avaliar, se basear pela continha. 29 semanas e 6 dias menos 40 são 10 semanas e 1 dia. Vai fazer essa correção inicial de 10 semanas e 1 dia. Teu bebê só vai entrar no salto de 4 meses quando ele completar 4 meses cronológico mais 2 meses e um pouquinho. Então, só com um pouco mais de 6 meses cronológico ele entraria no salto de 4 meses. Mas você percebeu, ele apresentou os 3 Cs, ele ficou chato, carente, chorão, ele começou a apresentar os marcos de 4 meses 2 semanas antes. Ele começou a apresentar os marcos de 3 meses, 3 semanas antes. E aí você começa a ver, correção ideal para o teu bebê não é bem as 10 semanas e 1 dia. Você pode fazer ela para se basear em muita coisa. Na introdução alimentar, no desenvolvimento do teu bebê não está 10 semanas atrasado. Por isso que é importante você avaliar e corrigir a idade gestacional, o formato tradicional, mas também através dos marcos de desenvolvimento. Por isso que é importante conhecer os marcos de desenvolvimento. Por isso que é importante conhecer, saber identificar os marcos de desenvolvimento dos bebês. Identificar os marcos. O primeiro passo dos 4 passos de fazer o bebê dormir é conhecer o bebê. Conhecer o seu bebê, é ter clareza. E aqui entra conhecer, nos casos de mãe de bebês prematuros, é conhecer os marcos, é saber quando que ele vai entrar em salto, saber quando que ele está em salto, quando que está perto de entrar em salto, quando que acabou o salto, saber quando que está com sono, quando que a soneca foi satisfatória. Isso tudo é conhecer o bebê.